eu quero compartilhar um pouco sobre esses 4 mecanismos, essas 4 formas que eu observo nos meus clientes e observo nos nossos cursos, nas nossas formações, o que nós utilizamos como um caminho para frear o nosso sucesso, para sermos leais ao que aconteceu aos sistemas ou para amarmos à beira do abismo. Porque sim, quando nós saímos da nossa posição para ocupar o lugar de alguém que veio antes, nós poderíamos nos imaginar como aquele que fica na ponta de uma rocha, olhando para baixo, com um grande risco de se desequilibrar e de perder a sua própria vida, de perder o seu próprio talento, de perder aquilo que só ele pode fazer. Talvez o mais comum que nós observamos é esse mecanismo de que nós, por lealdade, nós não nos permitimos alcançarmos o sucesso. E normalmente isso tem a ver com aqueles processos de repetição, pessoas que repetem histórias do sistema familiar. Durante essa minha jornada, digamos assim, para dentro do pensamento sistêmico, vocês imaginem, eu sou uma advogada, uma administradora, e durante a minha formação imaginei que nós trabalharíamos e olharíamos para isso que tem a ver com as pessoas e com aquilo que é humano e por que às vezes alguém com um grande potencial não consegue ir à frente, porque muitas vezes nós contratamos uma pessoa que tem todas as qualificações, mas quando ela entra na equipe ela não consegue desempenhar, não consegue colocar aquele talento a serviço do todo. Foi algo que sempre me chamou muito a atenção. Nós temos uma tendência a repetir, a tentar trazer de volta excluídos do nosso sistema. Normalmente quando a pessoa entra nos mecanismos de repetição, e eu falava para vocês que eu mergulhei nessa jornada no estudo da psicogenealogia. A psicogenealogia é um trabalho de uma francesa, que é a Anne Ancelin Schutzenberg, talvez se vocês quiserem depois pesquisar no Google vão encontrar informação sobre ela. E ela escreveu um livro chamado Meus Antepassados, onde ela começa a contar que ela começou a perceber que havia muitas sincronicidades e muitas repetições nas histórias de pessoas que adoeciam, nas histórias de pessoas que tinham impedimentos na sua vida. Normalmente as repetições têm a ver com exclusões. Alguém que fracassou, alguém que não alcançou algo, alguém que cometeu às vezes um ato que foi considerado vergonhoso para o sistema familiar, que talvez teve algum comportamento de roubo, de furto. Então essa pessoa é considerada uma vergonha e é excluída do sistema. A Anne Ancelin mostrou então, através de vários estudos, como os descendentes, por algum mecanismo de compensação, de busca de completude, que ainda não podemos dizer que tem uma comprovação científica de o que acontece. É bem possível que tenha a ver com um mecanismo sistêmico de compensação, um mecanismo do próprio sistema, porque os sistemas buscam sempre o seu próprio equilíbrio, a sua própria homeostase. Talvez todos esses movimentos de repetição que acontecem nas nossas vidas tenham a ver com a nossa tentativa de completar o sistema, de trazer de volta aqueles que foram excluídos. Então, muitos dos impedimentos profissionais que eu já encontrei, e vocês com certeza vão se lembrar também de pessoas que vocês conhecem, estão bem conectados a essas repetições de histórias de pessoas que foram excluídas. Isso é bem comum, isso é bem normal. Um outro mecanismo que tem a ver com o nosso medo de perder o pertencimento, eu diria que seria uma segunda forma que as pessoas utilizam para, de alguma forma, é quase como elas precisam desviar daquele sucesso que vem. Às vezes elas conquistam algo e logo em seguida elas perdem. Aqui no Brasil é bem comum, vocês com certeza vão se lembrar de histórias, por exemplo, desses atletas, principalmente os jogadores de futebol, que têm uma ascensão muito rápida, alcançam então sucesso, fama, dinheiro, riquezas, bens, porém muitas vezes a sensação de perder o pertencimento ativa esse descolamento do clã, essa diferença tão grande na forma de viver que essa prosperidade traz para essa pessoa, é como se ativasse nele o medo de perder o pertencimento, como se ele deixasse de fazer parte e ficasse sozinho. E esse mecanismo é tão mais forte, ele é tão primitivo em nós, que se nós não trabalhamos
esse medo em nós, se nós não trazemos isso para a nossa consciência e não nos esforçamos a sustentar esse sucesso, mesmo com esse peso na consciência, a tendência sim é que as pessoas abram mão do que elas alcançaram, abram mão do que elas conquistaram para pertencer ao sistema. É uma dinâmica bem comum que nós observamos e uma coisa me chama muito a atenção. Geralmente isso acontece quando são os primeiros daquele sistema, ou às vezes 2 ou 3 gerações, a família vem sempre no mesmo padrão, sempre numa normose, como nós poderíamos dizer. De repente alguém consegue algo especial, alcança algo especial, mas ela descola tanto do sistema que é preciso ter muita coragem e muita força para ser capaz de sustentar esse sucesso. Então, como eu dizia, acontece com os primeiros que vão fazer imaginem um movimento de uma ampliação das fronteiras daquele clã. É necessário uma grande quantidade de esforço e energia para que essa pessoa consiga sustentar esse sucesso. Tem um terceiro mecanismo que eu observo também, e ele é bem comum em pessoas que têm perdas financeiras, que tem a ver com um mecanismo que a gente chama de compensação. De alguma forma, se vocês olharem para tudo isso que eu estou falando, tudo é muito parecido e a gente poderia colocar tudo isso num grande grupo. Todas são lealdades, formas de sermos leais, muda a característica. Por que eu estou utilizando esse tempo, me detendo a falar para vocês sobre isso? Quando nós trazemos a nossa consciência ou quando nós percebemos que nós estamos em um desses mecanismos, fica muito mais... eu não diria fácil, mas fica um pouco mais lógico para nós e é como se então nós pudéssemos acalmar esse nosso lado mental que tenta nos proteger de tudo. É como se nós o acalmássemos e como nós trouxéssemos uma lógica para isso. Então esse mecanismo de afastar o sucesso por uma compensação, como uma forma de compensar algo que tem acontecido no sistema, principalmente em relação a ou pessoas do sistema que tiraram a vida de alguém, ou pessoas que cometeram algum tipo de crime ou contravenção ou ato relacionado a dinheiro que tenha trazido algum tipo de injustiça. E tem um quarto mecanismo que também é muito sofisticado, talvez vocês em algum momento já tenham vivido isso, que é muitas vezes quando nós temos muitas reivindicações à vida da forma como ela chegou para nós, o que eu quero dizer com isso é quando nós achamos que os nossos pais não fizeram o suficiente, quando nós achamos que faltou algo para nós, quando nós ainda estamos olhando para trás, olhando para os nossos pais, cobrando e esperando algo deles, normalmente os movimentos que aparecem na nossa vida profissional, às vezes na nossa própria empresa, são de fracasso. E o que tem por trás disso é como se nós olhássemos para eles e disséssemos: veja como você realmente não fez o que você deveria ter feito, veja como me faltou algo, então agora eu fracasso. Tem uma autora até que fala isso de uma forma bem dura. Fracassar é uma forma de vingança contra os nossos pais. E sim, de alguma forma, por mais duro que possa parecer, sim, se trata de mostrar a eles aquilo que nos faltou. E quando alguém assume uma postura de eu recebi o suficiente, eu sei que vocês fizeram o melhor, eu sei que eu tenho tudo o que eu preciso e o que ainda me falta eu posso conquistar por mim mesmo, essa pessoa ganha uma força especial. Muitas vezes existem histórias muito difíceis, eu sei também. Nós ouvimos histórias durante os atendimentos, durante os cursos, que a gente olha e fala: uau, que força que essa pessoa precisou para sair disso que aconteceu com ela e seguir em frente. Sim, com todas as boas razões. Porém, os efeitos, quando nós nos colocamos contra os nossos pais, os efeitos na nossa vida são sempre os mesmos, são sempre de restrição e de limitação. Talvez se você viveu algo assim, se você vive, se para você é difícil assentir com esse destino que chegou a você dessa forma, o que eu diria? Imagine que os seus pais são um caminho que a vida escolheu para chegar até você.
E ela vem de muito longe. A vida vem para nós através deles. E cada geração por onde ela foi passando, fez o seu melhor. Assim como você hoje também faz o seu melhor. Não como alguém perfeito, mas alguém que está num movimento de alcançar as suas próprias respostas e construir o seu próprio caminho. Talvez você já tenha filhos, e quanto mais essa postura de reconciliação aos que vieram antes for capaz de tomar o seu coração, você também libera os seus filhos para que eles possam também tomar a vida que você passa para eles, a vida que chega para eles através de vocês. Então esses são os principais mecanismos que atuam na nossa vida, todos ligados a essas lealdades, a esses nossos movimentos inconscientes, movimentos de amor, que são movimentos que não honram os nossos ancestrais,